aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para o nosso curso de teoria. Agora a gente vai entrar na aula 2.1, Vedações Constitucionais em Matéria Orçamentária. Antes de adentrar ao tema, só vou fazer uma correção de uma informação que eu falei aqui, né? Eu havia comentado que eu fazia a contribuição para o regime geral e para o regime próprio. Não, né? Não. Eu corrijo. Eu faço a contribuição para o regime geral e eu faço a previdência complementar, tá? Quem faz a contribuição para o regime próprio era a minha mãe. Então, por isso que eu tinha essa lembrança, né? E eu acabei confundindo aqui a hora que eu falei, mas eu contribuo para o regime geral e faço uma previdência complementar, beleza? Então, eu não contribuo para os dois regimes. Só deixando isso bem claro aqui, às vezes a gente se embanana aqui nas coisas, né? E eu acabei falando, a aula fica gravada, então estou corrigindo aqui para que fique bastante claro isso daí, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu não estudo muito a parte previdenciária, não sou muito fã, então só não quero deixar falado aqui, registrado errado isso, porque eu acho chato, né? Até porque pode ser que tenham muitos alunos aí que estudem previdenciário e não vão gostar de ouvir isso. Então eu recolho para o regime geral e faço uma previdência complementar, tá bom? Eu não recolho para os dois regimes. Ótimo. Correção feita, tudo certinho. Vamos entrar aqui em vedações constitucionais em matéria orçamentária. Gente, isso daqui nós temos no artigo 167 da Constituição Federal. É um tema extremamente relevante para questões de concurso, sempre é cobrado e a gente tem que saber. Então, são vedados, de acordo com a Constituição, o início de programas ou projetos não incluídos na LOA, ou seja, qualquer programa, qualquer despesa, qualquer projeto, necessariamente tem que estar na Lei Orçamentária Anual, tem que estar autorizada na Lei Orçamentária Anual. Se ela não estiver, teremos aí as responsabilizações de quem iniciar um programa ou um projeto que não esteja lá dentro, tá? Inciso 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. A partir do momento que eu realizo uma despesa ou assumo uma obrigação que excede o crédito orçamentário ou adicional, pessoal, o que acontece? Eu faço uma despesa que não está autorizada em lei. Aqui, eu já vi um pessoal comentando uma questão sobre isso, dizendo que a realização de uma despesa que excede um crédito orçamentário afronta o princípio do equilíbrio. Sim, afronta. Por quê? Porque eu tenho uma autorização para gastar, eu tenho aquela receita para isso, se eu fizer uma despesa que excede esse valor, vou desequilibrar meu orçamento, correto? E a questão, ela cobrou isso daqui como legalidade, tá? Isso aqui caiu num concurso e foi cobrado que afrontava a legalidade. E sim, isso aqui afronta diretamente, frontalmente a legalidade. Por quê? Porque o termo crédito orçamentário ou adicional necessariamente implica que existiu uma autorização legislativa para ele estar ali. Então, o crédito ele é autorizado pelo Poder Legislativo. Se eu faço uma despesa ou assumo uma obrigação direta que passa da autorização, quer dizer que aquela parte que excedeu, eu fiz sem autorização legislativa. Então, aqui eu tenho uma afronta tanto ao princípio do equilíbrio, quanto ao princípio da legalidade, tá? Afronta os dois princípios nesse cenário. Ótimo. Inciso 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, a exceção vai ser, né, essa aprovação por maioria absoluta e, como regra, eu não posso ter uma operação de crédito que excede o montante das despesas de capital. Qual que é a lógica por trás deste dispositivo? A lógica é que eu, Gabriela,
na minha vida financeira particular, eu não posso contratar uma operação de crédito, contratar um financiamento, contratar um empréstimo, pagando juros, pagando encargos dessa dívida, para gastar isso em despesas minhas de custeio da minha vida. Por exemplo, pagar o meu aluguel, pagar a minha conta de luz, de água, de telefone, de internet, minhas roupas, né? Não posso fazer isso, porque não tem lógica. Na administração pública, no orçamento público, é exatamente a mesma lógica, exatamente a mesma coisa. Eu não posso pegar, eu tenho lá 100 na despesa de capital, eu quero fazer 100 de investimento. Se eu pego uma operação de crédito no valor de 150, eu uso 100 na despesa de capital, eu uso 100 no investimento, mas me sobra 50 aqui. E eu estou pagando juros desse valor, desse bolo aqui. Estou pagando juros, estou pagando encargos, estou pagando tudo. E esses 50 eu acabo usando na despesa corrente. Eu acabo escoando esse dinheiro na despesa corrente. E aí, gente? E aí que eu estou pagando juros de um dinheiro que eu estou gastando na despesa corrente. Então, isso é ilógico. Não faz sentido. Por isso que nós temos essa vedação. Para prevenir que se gaste o excesso em uma despesa corrente, beleza? Essa que é a lógica. Você tem a ressalva disso para, caso seja autorizado por maioria absoluta, por meio de créditos especiais ou suplementares com finalidade precisa. Então, ele vai ser autorizado, mas tem uma finalidade definida. Não é simplesmente, eu vou fazer a mais ali e acabou. Não, ele só foi autorizado porque vai ser utilizado para isso, né? Então, aí pode. Beleza, gente? Vinculação da receita de impostos é vedada. Nós falamos na aula de princípios orçamentários sobre o princípio da não afetação ou da não vinculação da receita de impostos, que é a vedação do 167, inciso 4. Como ele é muito importante, eu comento ele aqui novamente. Qual é a lógica do inciso 4? A lógica é que os impostos, eles precisam estar livres para que o governante utilize este valor no programa de governo dele. Então, como regra, na nossa classificação tripartite do tributo no direito financeiro, a gente tem impostos, taxas e contribuições de melhoria. A taxa e a contribuição de melhoria são vinculadas, tá? Então, taxa vai ser ali ligada numa atividade do poder de polícia, né, decorrente do poder de polícia, e a contribuição de melhoria é quando existe uma obra que gera melhoria numa região e todos os imóveis afetados fazem essa contribuição. Então, veja, a contribuição de melhoria, ela está vinculada a esta melhoria decorrente de uma obra. A taxa está sempre vinculada também a algum serviço. Por sua vez, os impostos, como regra, eles têm que estar livres. Por quê? Porque daí a taxa e a contribuição de melhoria já estão vinculadas. Eu já só consigo usar naquelas finalidades ali, né? Só consigo usar para aquela vinculação. O imposto, ele tem que estar livre. É a regra geral. Só que eu também não posso deixar esse imposto completamente livre. Porque se ele fica totalmente livre, eu não uso também para o que precisa, que é saúde, educação, repartição constitucional dos impostos, né? Então, eu tenho aqui a regra de que ele vai ficar livre para o governante utilizá-lo no seu programa de governo com maior flexibilidade. Então, eu quero usar em cultura, eu quero priorizar infraestrutura, eu quero priorizar educação. Então, vamos ver aí o que cada governante vai preferir priorizar. Mas, ao mesmo tempo, a própria Constituição já deixa claro que algumas ressalvas aqui serão feitas para que este imposto já seja constitucionalmente vinculado a algumas coisas, para que não seja completamente livre, porque se deixar completamente livre, a gente vai ter problema ali em algumas áreas. Então, essa que é a lógica dessa vedação aqui. A vinculação da receita de impostos. Então, se a questão te traz aqui tributos, se a questão te traz tributos, está errado. Porque imposto é espécie de tributo. Tributo é gênero e nós temos as espécies ali, né? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. É imposto. Taxa e contribuição de melhoria pode vincular tranquilamente, vai ser vinculado, né? A natureza é vinculada. Então, se falar para você que atinge a receita corrente, que atinge a receita tributária, tudo errado.
Atinge só a receita de impostos, é bem específico isso aqui, tá bom? Por sua vez, todas essas exceções aqui, elas estão aglutinadas nestes textos, né? E para deixar mais fácil, eu trago aqui então para vocês um esqueminha que eu já faço aqui na tela, rapidamente, para a gente anotar e ter isso anotado em casa. As exceções a essa vedação. Repartição constitucional dos impostos. Fundo de participação dos estados, também chamado, né, de fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Às vezes a prova traz isso aqui, tá bom? Recursos para saúde, vou ter vinculação. Recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, vou ter vinculação. Recursos para atividade de administração tributária, vou ter vinculação de imposto. Prestação de garantia à operação de crédito por aro, posso vincular imposto. E garantia e contragarantia à União e pagamento de débitos à União. Tá? Então, aqui, gente, são as 6 exceções à vedação da não vinculação da receita de impostos. Neste caso, vocês vão ter que sempre ficar atentos aqui à atividade de administração tributária, a gente normalmente esquece, tá? Ficar atento aqui, ó, só União, Estado, DF, município não entra aqui. E ficar atento a esse termo, Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Esses fundos de participação são os fundos ligados à repartição constitucional dos impostos, tá? E aí, a prova às vezes traz que o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios é uma exceção ao princípio da não vinculação da receita de impostos. Isso está lindo, isso está correto. As atividades de administração tributária dizem respeito à fiscalização, à arrecadação dos tributos, tá? Quem vai trabalhar ali com isso, com arrecadação e fiscalização, aplicação de sanções. O objetivo é arrecadar o máximo possível, no melhor tempo possível, da melhor forma possível. Então, para que eu tenha uma administração tributária que funcione, né, uma fiscalização boa, uma arrecadação boa, eu faço questão de vincular imposto para financiar essa atividade, para que tudo funcione da melhor forma possível. Então, aqui é sempre importante lembrar dessa parte da administração tributária, porque o povo esquece na hora da prova, tá? Saúde e ensino, obviamente, vamos vincular imposto aqui. Garantia aro, também o pessoal às vezes esquece. E com relação à última hipótese, a galera às vezes também confunde achando que é para todos os entes federativos. E não, é só prestação de garantia e contragarantia à União e pagamento de débitos para com a União. Estado, município e DF não tem essa prerrogativa aqui de poder receber uma vinculação de imposto nessas situações aqui, ok? De ter vinculado um imposto para isso, ok? Ótimo. Então, maravilhoso. Essas são as exceções do inciso 4 que configura o princípio da não afetação dos impostos. 5. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Acabamos de ver isso lá na aula de crédito adicional, né? Então, falou em crédito suplementar ou especial, a gente tem que ter autorização legislativa e tem que indicar os recursos correspondentes. Eu não posso fazer isso sem a prévia autorização e sem indicação. Inciso 6. É vedada a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra
ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa. Aqui, se tem autorização, a gente faz, né? Se tem autorização, faz tranquilamente. Se não tem, não posso fazer. Aqui, gente, temos a exceção do artigo 167, parágrafo 5º da Constituição Federal. Se eu tiver um ato do Poder Executivo que vai transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria para outra, tá? De uma categoria de programação para outra, nos âmbitos de ciência, tecnologia ou inovação, isso pode ser feito sem autorização do Legislativo. Pode sim ser feito sem problema nenhum, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai, neste cenário de ciência, tecnologia e inovação, muitas vezes a gente não tem o tempo hábil para esperar uma autorização legislativa. Então, o executivo, depois de analisar ali a justificativa que o órgão vai dar, né, ele vai, por um mero ato, sem autorização, fazer ali uma movimentação entre os âmbitos ali de ciência, tecnologia e inovação. Por quê? Porque daí, gente, a gente fomenta isso, a gente busca desburocratizar estas áreas, esses âmbitos, tá? Às vezes está lá num projeto de inovação muito grande, que precisa de um recurso com urgência, tá? Ou ali numa pesquisa científica com células-tronco, não sei, né? Tô aqui dando um chute, mas é basicamente isso, assim, você não tem esse tempo hábil, às vezes, para esperar essa autorização legislativa e também para desburocratizar isso, fomentar essas áreas, né? Fazer com que isso realmente se desenvolva. Ciência, tecnologia e inovação é o que leva um país para frente, né? Junto, obviamente, com educação. Então, educação, ciência, tecnologia e inovação. Esse é o nosso combo do desenvolvimento. Sem isso, nenhum país vai para frente, tá? Então, essa aí que vai ser a lógica do nosso artigo 67, parágrafo 5º, que é decorrente da Emenda Constitucional 85 de 2015, ok? Então, aqui você vai poder fazer sem autorização e não tem problema, desde que seja nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Isso daqui é o princípio da quantificação dos créditos orçamentários. Eu não posso ter concessão ou utilização de crédito ilimitado. Necessariamente, o crédito sempre será, voltei aqui. O crédito sempre será quantificado, valor determinado, valor limitado. Nunca, nunca, nunca ilimitado, ok? Ótimo. 8. Já errei uma questão desse inciso 8. Errei numa prova e, pelo que eu me lembro, foi no TRT do Mato Grosso do Sul. Errei uma questão que dizia que eu poderia utilizar recursos do orçamento fiscal e da Seguridade para suprir a necessidade ou cobrir o déficit de empresas, fundações e fundos com autorização legislativa. Eu errei essa questão. Por isso que eu já deixo bem claro aqui, ó. Essa utilização desses recursos do orçamento fiscal e da Seguridade, ela é vedada para cobrir o déficit de empresas, fundações e fundos se isso acontecer sem autorização do Legislativo. O que eu fiz quando eu estudava para concurso? Por algum motivo, eu decorei esse inciso aqui como uma vedação geral. Na minha cabeça, a vedação era: não pode os recursos do orçamento fiscal e da Seguridade serem utilizados para cobrir déficit. Não pode e acabou. E aí a prova veio trazendo que com autorização podia. E eu falei, não pode. Não pode porque não pode. Errei a questão, gente. Errei a questão. Que tristeza.
Mas, vocês sabem, né? Errar questão em concurso, a gente fica mal, né? A gente fica, a hora que a gente pega o gabarito e vê que errou, e você marcou com certeza aquela questão. Gente, que decepção, às vezes você fica 40 dias lá, né? 40 não, mas você fica uns 3 dias ali lembrando, aí você olha pro teto, você pensa, nossa, cara, nossa, que vergonha que eu errei essa questão. É vergonhoso? É, a gente fica com vergonha, mas acontece, né? Acontece. Eu errei tanta questão na minha vida e tô aí hoje, né? Tá tudo certo. Então, gente, falou pra você que vai utilizar recurso do orçamento fiscal e da Seguridade para cobrir déficit de empresas, fundos ou fundações, posso fazer isso apenas com autorização legislativa. Se eu não tiver autorização, não posso fazer, tá? 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização. Então, aqui é para a gente cuidar desses fundos, né? Porque às vezes esses fundos, eles acabam se tornando aí um fundo mesmo, com um monte de corrupção e tudo. Então, tem que ter prévia autorização legislativa, vai ter que ter um controle disso, tá bom? E, tendo autorização, consigo fazer. 10. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por aro, pelos governos federal e estaduais e suas instituições, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, DF e municípios. Então, não existe a possibilidade do estado, DF e município pegar emprestado dinheiro ou receber uma transferência voluntária para pagar seu pessoal, tá? Isso aí não pode acontecer. O pagamento do pessoal vai ter que acontecer com as receitas ali correntes, né? Receita tributária, vai ter que dar um jeito. Não pode, em hipótese alguma, transferência voluntária ou, pior ainda, concessão de empréstimo. Empréstimo, como regra lá, vai ter juros, né? Juros, encargos, enfim. Imagina, impossível fazer isso. E a transferência voluntária também não tem esse objetivo de cobrir um pagamento de pessoal. Não faz sentido, tá bom? Ela vai servir aí para outras coisas que nós veremos depois. Então, tanto a transferência voluntária quanto a concessão de empréstimos. Como regra, o que acontece nesse inciso? A pessoa, ela lê ali a transferência voluntária, nananana, e ela só decora a transferência voluntária. Ela não lembra que a concessão de empréstimos está aqui. Então, ela decora só a primeira parte. Então, são os dois, a transferência voluntária e a concessão de empréstimos, ok? Não podemos ter isso aqui no âmbito de pagamento de despesas com pessoal, vedado constitucionalmente. Inciso 11. Só vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. A utilização dos recursos, vedada, a gente ainda está no 67. É vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195.1a e 2 para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Quais são essas contribuições sociais, gente, do 195 ali? A primeira é a do empregador, tá? Do empregador, empresa, entidade, tá? Sobre a folha de salários. E demais rendimentos, não vou colocar essa parte, tá? Que ele vai pagar ali com relação a todas as pessoas físicas que prestam serviço a ele. Ainda que não tenha vínculo empregatício, tá? E também as contribuições do próprio trabalhador. E demais segurados da Previdência. Então, aqui, nós temos lá no âmbito das contribuições sociais, nós temos, nesse âmbito trabalhista, as contribuições que o empregador faz sobre a folha de salários e rendimentos
e também do trabalhador. A vedação aqui é de utilizar esses recursos dessas contribuições sociais pagas pelo empregador e pelo empregado, tá? E demais segurados da Previdência, para fazer uma despesa que não seja o pagamento dos benefícios lá do regime geral de previdência. Então, nós temos lá vários pagamentos de regime, né? Pagamentos de benefícios. Tem o auxílio maternidade, tem a pensão por morte, tem dos acidentes, né? De doença. Então, assim, a gente tem muitos benefícios lá na lei previdenciária e você ter ali essas contribuições sendo pagas sempre, geram as contribuições sociais, gera ali uma receita e essa receita não pode ser utilizada para pagamento de despesas distintas dos benefícios do regime geral de previdência, ok? Essa é a vedação. Inciso 12. Na forma estabelecida na lei complementar de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos do regime próprio de previdência, incluídos os fundos previstos no 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização. Gente, aqui é mais um dispositivo, assim como esse aqui, né? Ele é mais um dispositivo que vai ter essa preocupação com o regime de previdência. Só que aqui o foco dele é o RPPS e aqui é o RGPS, tá? Então, um é o regime geral e o outro é o regime próprio do servidor público. Então, aqui, a finalidade é prevenir, né? Prevenir que essas receitas sejam gastas com outras coisas e pressionar. Aqui é para pressionar os entes a cumprirem as disposições daquele regime próprio, a cumprirem as normas que estão ali, a cumprirem o pagamento dos benefícios, né? A fazer tudo da forma correta. Então, é mais uma norma constitucional no sentido de pressionar esses entes a ter essa responsabilidade no regime de previdência, ok? Ótimo. Inciso 13, gente. A transferência vedada, a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos estados, ao DF e aos municípios, na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento do regime próprio de previdência. Então, mais um aqui do regime próprio. O 12 e o 13, decorrentes da Emenda Constitucional 103 de 2019, tá? Não é tão antigo assim, né? Bem recente. Nesse caso aqui, gente, é uma preocupação, tá? É uma preocupação, é uma pressão que foi feita por meio de uma emenda constitucional para que os entes federativos cumpram efetivamente as regras de organização e funcionamento do regime de previdência. Porque, veja, se ele não cumpre, se ele descumpre essas regras, ele fica vedado de receber transferência voluntária, concessão de aval, garantia, subvenção e concessão de empréstimo e financiamento. É muita coisa. Trava o ente público. Ele precisa receber transferência voluntária, ele precisa pegar empréstimo, ele precisa receber garantia, né, nos contratos dele. Então, aqui você vê que é uma pressão que existe para que o regime próprio dos entes públicos seja devidamente obedecido, seja sempre levado aí com responsabilidade e que as normas de organização e funcionamento sejam muito bem atendidas, para que o ente ali consiga manter esse regime da forma mais saudável possível, tá bom? E que ele consiga também receber as transferências, as garantias, pegar um empréstimo, tá? Então, é isso aí. O 12 e o 13 falam do regime próprio. Inciso 14.
decorrente da Emenda Constitucional 109 de 2021. A criação é vedada, então deixa eu já colocar aqui, vedada. A criação de fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Aqui não tem nem muito o que explicar para vocês, tá, gente? Aqui só está dizendo assim, olha, se o objetivo do programa que você tem, da despesa que você quer fazer, puder ser alcançado por meio de uma vinculação de uma receita orçamentária específica, então eu vinculo uma receita para esse objetivo, ou eu consigo executar diretamente por uma programação orçamentária e financeira de um órgão ou de uma entidade de administração. Vou poder criar um fundo para fazer isso? Não, não vou poder, porque eu consigo atingir esse objetivo de outras maneiras. Então aqui é um objetivo de evitar a criação de vários fundos públicos que vão ali ter uma entrada de dinheiro público e às vezes aquilo se perde ali dentro, tá? Então você evita a criação de um fundo público quando você tem outras possibilidades para realizar aquela programação, para realizar aquele objetivo. Então, se você consegue vincular uma receita orçamentária específica para isso, você não cria o fundo. Se você consegue executar diretamente essa programação por um órgão ou uma entidade da administração, você não cria este fundo, tá? Essa aí que é a vedação nova decorrente da Emenda Constitucional 109 de 2021. Recentíssimo, beleza? Ótimo. Passando para frente, nós temos os parágrafos do artigo 167. Então, vamos lá. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Aqui é aquele artigo que as bancas amam cobrar, é o parágrafo, né, que as bancas amam cobrar, e você tem que já ter em mente. Te trouxe um cenário de que um presídio vai ser construído e vai durar 3 anos a construção, a obra vai durar 3 anos, ou um posto de saúde vai ser reformado e essa reforma vai levar 3 anos, 2 anos, enfim, o que seja, né? Uma rodovia. Quais são as duas opções? Se esse investimento ele dura mais do que um exercício financeiro, então ou ele já nasceu na LOA, então ele já nasceu junto com... Que LOA? Sempre falo LOA. Ou ele já nasceu no PPA, né, no plano plurianual, ou ele vai ser colocado no PPA por uma lei que autoriza a inclusão dele. Então, ele estará no PPA de uma maneira ou de outra. Ou nasceu no PPA ou será incluído no PPA. Porque não vou poder ter na LOA um investimento que ultrapasse um exercício financeiro se ele não estiver no PPA. Ele tem que ser colocado lá de alguma maneira. Ou ele já estava, ou ele vai ser colocado, tá? Se isso não acontecer, crime de responsabilidade do gestor. Beleza, gente? Ótimo. Parágrafo 2º, nós já vimos inúmeras vezes, que é a exceção ao princípio da anualidade. Os créditos especiais extraordinários terão a vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses, caso em que reabertos serão incorporados no orçamento seguinte, ou seja, a partir do dia 1º de setembro, se eu tiver autorização, a promulgação da autorização destes créditos especiais ou extraordinários e tiver saldo na dotação no final do ano, ele passa para o ano seguinte e são exceções ao princípio da anualidade. O parágrafo 3º também já vimos na aula de créditos adicionais. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o artigo 62, que fala da medida provisória. Então, na União, abrimos crédito extraordinário por meio de medida provisória e será dado imediato conhecimento ao Poder Legislativo sobre a abertura desta MP. Parágrafo 6º, decorrente da Emenda Constitucional 109 de 2021, para fins de apuração
ao término do exercício financeiro, do cumprimento do limite de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Gente, aqui, né, é um pouco, não é truncada, mas assim, em termos orçamentários, o que é a realização da despesa? É o empenho, né? A gente considera que uma despesa é realizada em um exercício quando ela foi empenhada naquele exercício. Então, você veja, aqui, quando eu vou apurar o limite lá das operações de crédito que foram realizadas para a regra de ouro, porque o 3 é a regra de ouro, que eu não posso ter operações de crédito que excedam as despesas de capital. A dívida pública mobiliária federal, então, essas operações de crédito que serão utilizadas, tá, no pagamento da dívida pública mobiliária federal, elas apenas serão consideradas no exercício em que foi realizada a despesa. Então, assim, aqui seria, eu só vou considerar, para efeito de regra de ouro, a operação de crédito se houve efetivamente o empenho dessa despesa e se eu efetivamente realizei esse pagamento da dívida aqui, né? O pagamento em si, não, mas se eu realizei o empenho. É isso que o artigo está falando, é essa interpretação que nós conseguimos extrair daqui, em termos de direito financeiro, tá? Porque em contabilidade, em tudo, isso aí vai ser outra coisa. Porque aí a gente tem outros parâmetros, como o pagamento, por exemplo. Aqui, para fins de orçamento público, a despesa é realizada no empenho. Então, no momento em que eu empenho aquela despesa ali da dívida pública mobiliária, é neste momento que eu contabilizo as operações de crédito para fins de regra de ouro. Se eu não empenhei no exercício, então aquela operação de crédito que vai financiar essa dívida mobiliária, ela não vai ser contabilizada para fins de regra de ouro. Entendeu? É esse o raciocínio aqui. É um pouco esquisito? É, mas é o raciocínio. Beleza? Então, vamos de novo. Para fins da apuração ao término do exercício financeiro desse limite do inciso 3, que é a regra de ouro, as receitas das operações de crédito que foram efetuadas no contexto da gestão da dívida mobiliária federal, ou seja, elas foram efetuadas para o pagamento da dívida, somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Então, como é que eu vou mais ou menos visualizar isso, né? Então, digamos aqui que aqui é X1 e aqui é X2, tá? Os exercícios. Eu peguei aqui uma operação de crédito para a dívida mobiliária federal, tá? Para pagar a dívida mobiliária federal. O que vai acontecer aqui no final do exercício? Eu vou fazer aquela conta se as minhas operações de crédito excedem a despesa de capital. Se eu empenhei aqui, ó, se eu empenhei aqui a dívida mobiliária federal, se eu realizei a despesa no exercício, então eu vou contabilizar essa operação de crédito para a regra de ouro. Contudo, se eu peguei essa operação de crédito, mas eu não realizei o empenho aqui, vou realizar, por exemplo, aqui o empenho só depois, nesse exercício aqui, eu não vou contabilizar a operação de crédito para efeito de regra de ouro, porque a despesa não foi realizada, ok? É esse o raciocínio que nós temos nesse parágrafo 6º. É um raciocínio um pouquinho diferenciado aí, um pouquinho distinto do que a gente está acostumado, mas é isso que ele está falando. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós fechamos a parte de vedações orçamentárias. Agora, no próximo bloco, a gente vai entrar em mecanismo de ajuste fiscal e regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. Aqui foi um pouquinho pesadinho, próximo bloco vai ser um pouquinho mais pesado ainda, que são todas as inovações. Então, aguardo vocês aí com a cabeça forte, firme e limpa
para a gente aprender esse negócio, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.